O que eu vou falar aqui, eu queria muito ter ouvido antes, principalmente na época do ensino médio. Todos já sabem que a leitura, que ler traz repertório, que é importante e blá blá blá. Não tô aqui para repetir o que você já cansou de ouvir do seu professor, da sua avó, da vizinha, da sua mãe, não. Mas tem uma coisa que eles não te falaram, que não é qualquer livrinho que você vai pegar para ler que vai te trazer esse repertório, porque senão, se fosse assim, 50 tons de cinza entraria para essa lista, não é? Um homem que encontra uma jovem inocente, não é qualquer homem não, é um homem podre de rico, cheio da grana. Encontra essa jovem mulher inocente e leva ela às alturas. Não, né? Isso não traz nenhum repertório para você, não te acrescenta nada na sua vida. Então não é vou pegar qualquer livrinho aqui e vou começar a ler. Não, você precisa buscar boas referências antes. E eu não tô falando para você logo me dedicar um Machado de Assis, não, porque isso daí de primeira só vai te afastar mais ainda, porque é um livro muito pesado de ler, né? Pela linguagem, no caso. Mas tem muitos outros livrinhos que são curtos, de autores assim simplesmente maravilhosos. Por exemplo, Jane Austen. Gente, Orgulho e Preconceito, assim, eu amo. É a obra assim maravilhosa dela. Também tem Kafka, o mais famoso dele é a Metamorfose. Também tem José Saramago. Eu tenho um livro aqui dele, que é As Intermitências da Morte. Assim, eu acho esse divino. Aí já vai pegando as dicas para vocês aí. Então tem autores que são mais curtinhos, que não é uma leitura assim, que uma linguagem muito difícil que você vai conseguir entender, mas que vai te trazer um aprendizado, que vai te trazer um impacto na sua vida, vai ter algum significado na sua vida. Na época de escola eu lia muito, mas assim, não era livros que me agregavam algum valor. Eu lia, por exemplo, salvo um ou outro livro, né? Mas eu lia muito, por exemplo, Crepúsculo. Eu amava Crepúsculo e ainda amo. Mas não é, como eu disse, um livro que me agregava algum valor. Era uma história e eu gostava dessa história. Era só isso, não tinha nenhum aprendizado. Era muito diferente. É muito diferente de eu ler, por exemplo, um Frankenstein da vida, que traz todo aquele pensamento, aquele debate do homem brincar de Deus através da ciência. Então, assim, são livros muito distintos. Então, se você quiser, leia os best-sellers, é muito gostoso, fácil a leitura, porém, você não deixa os clássicos de lado, porque é eles que vão te agregar de fato. Porque qual é a função do livro? Ele precisa trazer um senso crítico, ele precisa trazer alguma bagagem para a sua vida, e você não vai conseguir fazer isso lendo, por exemplo, 50 tons de cinza. Na verdade, o repertório que ele traz é bem diferente do que a gente espera. E olha que engraçado, na época da escola, eu, por ler muito, assim, eu achava a maior nerd. Porém, eu passei muito longe disso. Por ler livros muito rasos, muito superficiais, quando eu fui pegar, assim, um livro um pouquinho mais difícil, mas bem um pouquinho mais difícil, eu basicamente desisti, porque é uma leitura, assim, uma linguagem totalmente diferente. Então, eu basicamente desisti, aí depois eu voltei a ler ele, principalmente porque eu fiz a faculdade de letras, então eu meio que tinha que fazer isso, né? Mas isso é o que a gente vê muito hoje. Jovens que acabam, e não só jovens, na verdade, também muitos outros adultos que simplesmente desistem porque estão acostumados a ler coisas rasas, e quando vai pegar um livrinho um pouquinho mais difícil, com uma linguagem que a gente às vezes não está acostumado, desiste, e é isso, e não volta, se afasta. Então a gente precisa desse tipo de livro na nossa vida que tenha um significado. A gente precisa desses livros também que tenham esse
um pouquinho assim grau de dificuldade para a gente também aprender através dessa dificuldade, porque se não tem, se eu fico só no básico, se eu fico só no fácil, no superficial, eu fico no comodismo e isso não me torna melhor, não traz nenhuma evolução na minha vida. E eu preciso aprender com os clássicos, eu preciso aprender através dos livros. Então já fica para nós refletirmos aqui, o que você está lendo ultimamente? O que tem te agregado algum valor? Ou você só está lendo legenda? Ou você só está passando a tela do seu celular? E na verdade, nem nas redes sociais o pessoal lê muito bem a legenda que está escrito. Se é muito grande, o povo também já desiste de ler. Então olha só como a gente está perdendo a leitura, né? Tem cada vez menos pessoas lendo livros e isso é preocupante. Então, se te serviu esse vídeo aqui, já deixa seu like e também já segue a gente no Instagram.